vamos para a questão 63, hein? Lembra que eu estou discutindo as questões onde tem de cunho histórico. E essa aqui é uma pergunta que eu considero de cunho difícil, hein? Uma questão da história geral. Diz assim o texto: ainda que a fome ocorrida na Itália em 536, essa data tinha que ser circulada, grifada, alguma coisa feita com ela. Tem a origem nos eventos climáticos. Suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, outra coisa importante, está falando no início da Idade Média. Se você voltar para aquela data ali eu estou no século VI da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade, da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia. Tinha que grifar isso aí. Ó. Assim, o fato que as respostas à fome são mostradas na Gália, como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade, deriva da natureza das fontes do século VI. Ele confirma a data lá em cima. Ele vem com a questão para a gente. Na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertencia à jurisdição. Meus queridos, uma pergunta que, no meu ver, não é fácil. Mas você, sabendo lidar com o tempo, sabendo o contexto histórico, talvez você consiga desmontar. É isso que a gente aprende com a história. Não é decorar, é aprender o tempo dentro do contexto histórico. Tu vê que no próprio texto ele me confirma o tempo. Eu estou no século VI. E tu sabe que, para mim, eu estou iniciando a Idade Média. E na Idade Média eu vivo o MPF. O que é isso, professor? Modo de produção feudal. É o chamado feudalismo. É o sistema econômico. Ele está praticamente nascendo. Então eu vivo a alta Idade Média. Ele fala na Gália Merovingia. Tu vê que justamente você tem aquela relação dos povos que conquistaram aquela parte ocidental, Roma. E você tem um grande rei aí, um grande monarca, que é o Clovis. Primeiro tivemos a dinastia Merovingia. Você aproveita que a questão é sobre eles. Depois tivemos a dinastia Carolíngia. Percebe que o lugar que ele falou aí é o reino dos francos. A região da Gália hoje, a França com a Bélgica. Você vê que eu tive o grande Clovis, que foi batizado. Então você tem uma relação forte entre esses reinos francos com a Igreja Católica. Perfeito? Agora eu vou colocar aqui as questões para ver que você vê se você deu o seu show ou não. Olha as opções aí. A pergunta vou colocar de novo. Na conjuntura histórica, que eu já expliquei que é o feudalismo, que é colocado no texto, né? A questão dos merovingios. Eu até citei o Clovis aí, ó. Deve de agir em face da situação de crise apresentada, pertencia à jurisdição. Eu poderia até marcar, tem muita A nessa resposta até agora, essa prova do Enem. Mas a letra A, não existe esse campesinato livre. Não existe, senhores. Nós temos os camponeses que estão presos a uma relação de jurisdição dos governantes. Então a resposta que mais se assemelha aí é a letra B. Da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Então, basicamente é isso. Outra que você tinha que terminar a letra E, não existem as corporações. Tu está no século VI. Essas corporações são as corporações de ofícios.
Isso não tá previsto aí. Isso só vai ter na Baixa Idade Média. Eu estou na Alta Idade Média, no apogeu do feudalismo. Tá ok, querido? Então, letra B é a resposta. Meus queridos, você viu então das questões que eu observei, essa foi a mais difícil que eu encontrei resposta. Mas se você fizesse o que eu acabei de fazer, uma viagem, pegando o tempo, o sistema econômico e entendendo aquele momento histórico, você ia chegar. Você ia eliminar pelo menos duas ali. Ó. A letra A e a E estavam fora. Eu não tenho as corporações, nem esse campesinato livre. Não existe isso. Aí você percebe mais um ou outro ali, não tem condições. Ia sobrar saber. É assim que você tem que proceder às vezes. Tá ok? Por isso que humanas requer um conhecimento interpretativo. Então tu vê que aqui foi uma pergunta basicamente de história. É o conhecimento histórico, da história geral, do mundo feudal, de entender o mundo depois da queda do Império Romano do Ocidente, quando os bárbaros tomaram o Império Romano. Então eu vou ter uma nova forma de organizar. Até porque esses campesinos já têm desde a crise desse mundo romano, com o colonato. Não eram campesinos livres. É beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. Estamos agora na questão de número 70. Queridos, é importante que você dê a curtida no canal, dê aquele joinha, porque queremos que esse canal cresça. Então, quem não se inscreveu, se inscreve. E já convida aí outras pessoas, teus colegas, teus amigos, familiares, todo mundo fazer parte desse canal de história. É o canal Dilton História. Próxima questão é a questão 70. Questão 70. Novamente uma questão que nós discutimos muito sobre a questão dessas desigualdades. Mais uma vez, ele está trabalhando sempre com textos. O texto ele fala da interseccionalidade, que é o intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos e discriminação. Eu vi que você já deu uma pista para você. Ó. Padrões complexos de discriminação. O texto 2, ele até me põe detalhes aí. Ó. É um gráfico onde ele fala da proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ele até me deu aqui um tempo histórico. Brasil, 2017. Aí ele me dá aqui, não sei se você consegue ver bem, mulher sem cônjuge, quer dizer, sem marido e com filho, até 14 anos. Quase 55%. Mulher negra, preta ou parda, sem cônjuge e com filho de até 14 anos. Quase 65%. Mulher branca, sem cônjuge e com filho, 41%. Ele vai dando aí casais, outros, unipessoal. Aí ele vem com a questão. Considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados apresentados no texto 2, no Brasil, são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação. Meus queridos, tu vê que algumas questões já falam sobre esse assunto. E adivinha qual é a letra? Onde é que está a discriminação bem clara no texto 1 e no texto 2? Só pode ser que letra A. A de amor. Você percebe, está bem claro uma questão de racismo e gênero. Né? Gênero masculino e feminino. E também é uma discriminação racial aí. Ó. Então, para essa questão, 70, letra A. Eu já comentei sobre essa discriminação, né, que envolve a sociedade em outras questões. Então, questão 70, prova azul, letra A. Ok? Vamos à próxima. Vamos agora para a questão 73. Lembra que eu estou comentando apenas as provas, as questões ciências humanas têm a ver com história.
Eu preciso sempre do olhar da sociologia. Foi um casamento que essa prova precisa, história e sociologia. 73, você observa na tela, ele fala a história do 1º de maio de 1890, na França e na Europa. O primeiro de todos, os 1º de maio, é, sob vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político deliberado. Essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe. É uma coisa importante. Eu tenho grifado isso. Ilustra o lado voluntário da construção de uma classe. E ao lado tem a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural, através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Meus queridos, contexto histórico, a gente vive então uma França pós-Revolução Francesa. Aí você vê o sentimento aí coletivo da luta da classe operária. Então tu vê que se você riscou direitinho, sublinhou, grifou, interpretou, não tem como errar. Não é uma pergunta difícil. Uma pergunta de fácil até média. Quer ver? Eu vou colocar as opções e você acompanha comigo. Observa as opções. Novamente a pergunta, com base no texto que você já grifou, nós estamos no pós-Revolução Francesa, falando de quê? Do 1º de maio, da construção de uma classe, a classe operária. Então não vai marcar letra A. Tu não está valorizando o sentimento burguês. Tu está afirmando uma identidade coletiva. Ou seja, a classe operária. Ninguém está criando uma comunidade cívica, definindo a tradição popular. Portanto, vestibulandos, futuro universitário, letra B de bola. Tá ok? Aqui é uma pergunta relativamente fácil. Ele pediu para analisar o contexto histórico desse mês de maio. Até me deu uma data aí, que eu estou no pós-Revolução Francesa. Tá ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Bem, a próxima questão é a questão número 75. Uma questão que tem a ver com o povo cambeba. Então você percebe aí, né, mais uma vez, a história e a sociologia junto. Aqui é uma questão social. Aqui envolve todo um contexto de vários pontos, né, da chamada história, né, na verdade, microhistória. O povo cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam 2 gotículas, o homem e a mulher. A questão mítica aí, ó, no texto. Tu sabe que os indígenas explicam de forma mítica a origem de tudo? Por essa narrativa e cosmologia indígena, eu falei mítica aqui, ó, de que nós somos o povo das águas e o que o rio nos tem fundamental importância. Diz Márcia Huayna Cambeba. Mestre em geografia. Olha aí, te mete. Pá, a mestra Márcia Huayna. Todos os dias, é escritora também, hein? Todos os dias, ela ia com o pai observar o rio. Ia em silêncio. E antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas a ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Uma coisa você tinha que grifar, né? A relação que eles têm com a água, com o rio. Fui entender mais tarde, com meus estudos, vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Pelo descrito no texto, o povo cambeba tem o rio como um
Meus queridos, né, a história indígena fazendo parte das relações, da questão social. Tu vê que ele está falando aqui, né, que envolve como é que os índios, como é que essa sociedade indígena tem uma relação de aprendizado da floresta, do rio, do dia a dia deles. Tu vê que tudo é contado, essa cosmologia deles, de forma mítica. É o misticismo explicando tudo. Não é à toa que eu tenho várias lendas que explicam. Eu tenho a lenda do Rio Amazonas, da mandioca, a lenda do Guaraná, a lenda do Boto. Eu tenho N lendas. A gente, como nasceu à noite. E aqui eu tenho essa história maravilhosa, essa crendice, que tem muito a ver com a história. Aí ele quer saber como é que vai analisar essa crendice e colocar como raciocínio. Observa as opções. Pelo descrito no texto, o povo Cambega tem um rio comum. Tem nada a ver com letra A. Um objeto tombado e museográfico. O rio não é nada disso. Não dá para tombar o rio, queridos. Nada de um cenário bucólico e paisagístico. Riqueza individual, nem pensar, ficou bem claro, é a questão coletiva. Efêmera não, vai passando de gerações para gerações. Então, eu até te confesso que para essa pergunta aqui, eu fiquei em dúvida entre a B e a E. Mas analisando, né, eu acho que está mais para a gente ficar com a letra E. Mas se você, porventura, marcou a B, eu acho que também tem a ver com o texto. Então, essa é uma pergunta que certamente eu vou ter essa dúvida. E eu estou esperando até o gabinete oficial aparecer, para saber qual que eles deram como opção. Então, eu, professor Dilton Lima, né, eu vou enveredar mais para a letra E, que diz bem assim, ó, o patrimônio cultural e afetivo. Existe uma afeição. Que o Enem traz justamente isso, fazendo essa questão dos patrimônios culturais. Ó. Mas não podemos descartar a letra B também. Uma herança religiosa e sacralizada. Tá ok? Então vamos aguardar, mas fica essa dúvida aí, letra B e letra E. Ah, você percebeu aí que às vezes o aluno diz, não tem nada, teve história, só que eu tive uma outra visão de história, que às vezes o aluno não estava acostumado. Né? Só que é aquela história política e você tem que entender o outro lado da história, que é o lado social. Tá ok? Olha a próxima questão. Queridos, antes de a gente chamar a próxima questão, eu só quero fazer aqui um comentário. Que na minha salinha de história, eu sempre discuti com meus alunos as relações, não só políticas, e também sociais. Já deixando bem claro como é que o aluno tem que ver a questão. Muitas vezes, precisamos ter um acompanhamento de um professor bem perto da gente. E aqui está o professor de história, te chamando para compor a salinha. Que nessa salinha você vai ter uma discussão política, social, econômica, religiosa, e você vai se preparando, porque as bancas elas vão pedindo. E se você tem um acompanhamento desse nível, você não vai se perder. Então, em 2023, nós vamos reiniciar a nossa luta. E eu quero te falar que eu vou dar tanto presencial quanto online. Se você não pode presencial, não perca online. Tá ok? Aguarda os próximos capítulos, que eu vou dizer como é que vai funcionar o próximo ano. Tá ok? Vamos à próxima questão? Vamos para a questão número 77, senhores. Uma questão puramente, claro, tem a questão social, mas tem um cunho histórico aí. Para os impérios coloniais, já deu a primeira dica para a gente, ó, impérios coloniais, para ter grifado isso aí. Ó. O problema da doença que atingiu os escravos. Outra coisa importante, doença que atingiu os escravos. Era algo com que o cotidiano deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos
foi publicada com vistas a implementar uma moderna questão da mão de obra escravista, em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Você percebeu que ele deixou bem claro o período colonial, senhores e escravos. E falou da medicina. Então, aqui é pura relação da história colonial brasileira e como é que você vai analisar a medicina e os escravos. Por que os senhores estão preocupados em tratar os escravos? Essa é a tua análise. É puramente relações econômicas. Porque tu sabe que nós estamos aqui dentro de uma estrutura econômica que tem que servir a um sistema. E para funcionar esse Brasil colonial, a mão de obra é escrava. Tu já imaginou? Se os escravos morrerem, quem vai fabricar? Quem vai produzir? Então isso é o teu raciocínio. Então vamos às opções para ver qual é a resposta que se encaixa. Vamos lá? De acordo com o texto, você já desmembrou o texto, já desmontou ele todinho. A importância da medicina se justifica no âmbito de qual objetivo? Você vê que aqui é uma fácil demais. Vamos começar de baixo para cima. Tem nada a ver com a emancipação da metrópole. Ninguém está discutindo independência. Tradicionalista dos nativos. Abolicionista dos letrados. Naturalista dos viajantes. Não. Só vai caber que resposta. Letra A. Objetivos econômicos das elites. Letra A, meus queridos. Econômicos. Porque esses escravos estão ligados ao meu momento econômico. Eles têm que produzir. Tem que curar os escravos para eles continuarem sendo importantes como mão de obra para funcionar o sistema. Foi montada aqui toda uma estrutura agrário para atender ao sistema. As elites. Então, portanto, aqui, letra A. Mais uma letra A. Tá ok?